A narração do livro tem oferecimento da nutraalimentosaude.com.br. Ômega 3. Suplemento, inteligência e foco. Ganhe no seu kit ômega 3 grátis. Veja o link na descrição desse vídeo. O conceito de ironia, constantemente referido a Sócrates. A apologia deve ser utilizada com uma dupla intenção, em parte, para, com as expressões aí contidas a respeito da imortalidade da alma, reforçar nossa argumentação sobre o Fédon, que procurava fazer o dialético deste diálogo arredondar sem ironia, e em parte para, a partir de sua estrutura total, fazer o ponto de vista de Sócrates evidenciar-se como ironia. Se não se quer admitir com haste que a apologia não é de Platão e sim de um orador desconhecido, então é bastante indiferente para esta investigação que se seja de opinião, com Schleiermacher, que a defesa foi pronunciada tal e qual por Sócrates, ou, que se pense, com Stahlbaum, que ela pode muito bem não ter sido tal e qual, mas que Platão, ao elaborar este discurso, procurou aproximar-se tanto quanto possível do Sócrates histórico. Stahlbaum disse: esta tese é exata. Sou da opinião de que ninguém se admirará de que Platão neste livro não tenha mostrado a mesma sublimidade de palavras e pensamentos que mostra em outros. Pois se lhe parecia que ele só poderia defender bem Sócrates fazendo falar diante do tribunal tal qual ele fora em sua vida, então não lhe era lícito agir arbitrariamente, mas ele devia, isto sim, ver o que convinha ao engenho e aos costumes de Sócrates, e o que devia ser acomodado às exigências de lugar e tempo. Se alguém desejar travar conhecimento com o grande número de autores que se declararam contra haste, poderá conferir facilmente seus nomes reunidos na obra de Stahlbaum. O que para mim é o ponto capital, é que se pode ver na apologia um retrato confiável do Sócrates real, que considerou a sublimidade e a emoção como predominantes no Fédon. Naturalmente não pode deixar de indignar-se com a maneira como Sócrates se comporta aqui, e é por isso, entre outras razões, que declara a apologia apócrifa. Quando então se quer, com a maior parte, sim, com a absoluta maioria dos comentadores, admitir a autenticidade da apologia, precisa-se procurar um expediente diferente do que geralmente se emprega, isto é, que a gente não se limite a ficar assegurando que na apologia nada há que não combine com o espírito de Platão, quer essas asserções procurem firmar-se apresentando-se como questionamentos, quer como exclamações. As objeções levantadas por Haste são verdadeiramente importantes demais para poderem ser despachadas desta maneira, e se ele tem razão, a gente é tentado a lhe dar razão também na sua preferência pela apologia de Xenofonte frente à de Platão. Aqui, entretanto, ainda não se trata de discutir a apologia como um todo, mas apenas aquelas passagens onde Sócrates desenvolve sua concepção da morte. À medida que cresce a dificuldade de interpretar tais passagens de maneira platônica, aumenta simultaneamente a probabilidade de se ter de procurar na ironia justa explicação. Pois todas essas passagens mostram a total insegurança de Sócrates, mas, bem entendido, não como se esta insegurança o tivessem tranquilizado, não, muito pelo contrário. Este jogo com a vida, esta vertigem, à medida que a morte se mostra ora como algo de infinitamente importante, ora como nada, é isto mesmo que o compraz. No primeiro plano, portanto, Sócrates, não como aquele que levianamente afasta de si o pensamento da morte, e cheio da angústia se agarra à vida, nem como aquele que cheio de entusiasmo vai ao encontro da morte e magnânimo oferece a vida em sacrifício, não, mas como aquele que se deleita com a alternância de luz e sombra que proporciona um silogístico out-out dilema para o raciocínio ao mostrar quase simultaneamente o dia mais luminoso e a noite mais escura, e ao mostrar o real infinito e o nada infinito, e se diverte também às custas dos ouvintes, vendo que estes dois pontos, assim como o agradável e o desagradável, estão reunidos no ponto culminante do banquete. E durante tudo isto, contudo, ele não ambiciona atrair a sabedoria com uma aspiração íntima da alma, mas sim, com uma certa curiosidade, aspira pela solução deste enigma. Sócrates percebe muito bem que os seus silogismos não têm nada de exaustivo para a solução besvareisen do problema Spicabismalete, só o diverte a velocidade com que a oposição infinita se mostra e desaparece. O plano de fundo, que recua infinitamente, é formado pela possibilidade infinita da morte.
Por isso, na apologia, as exclamações mais patéticas são seguidas por uma argumentação que assopra para longe as escumas da eloquência e mostra que essas não escondem absolutamente nada. Sócrates observa quão insensato seria para ele, que fora designado pelo Deus para viver como amante da sabedoria e para então se examinar e provar, a si mesmo e aos outros, quão insensato seria da parte dele, por temor à morte, desertar de seu lugar. E agora vem a razão, pois temer a morte, senhores, é o mesmo que acreditar ser sábio e não sê-lo, posto que é acreditar saber aquilo que não se sabe. Neste aspecto Sócrates acredita também ter uma vantagem sobre os outros homens, pois não teme a morte, dado que ele simplesmente não sabe nada a respeito dela. Isto não é somente um sofisma, mas é também uma ironia. Pois ao libertar o homem do temor da morte, ele lhes dá em troca a ideia angustiante de algo inevitável a respeito do qual não se sabe pura e simplesmente nada, e a gente precisa, realmente, estar acostumado a deixar-se edificar com o consolo que há no nada, para poder encontrar repouso no que Sócrates propõe. Por isso, seria, como ele observa numa outra passagem, absurdo da parte dele, optar por uma outra coisa, da qual ele sabia com certeza que era um mal à prisão, por temor de que lhe acontecesse aquilo que Meleto acreditava ele ter merecido, e que eu digo não saber se é bom ou mal. Na conclusão da apologia é feito, entretanto, um ensaio para mostrar que morrer é um bem. Mas esta consideração é novamente uma ótima alternativa, e dado que aí, em companhia com um dos aparece a concepção de que a morte não é pura e simplesmente nada, fica-se então certamente com alguma dúvida sobre até que ponto se pode partilhar aquela alegria que como oceano abraça estas duas partes do mundo. Mas vejamos a coisa também deste ponto, pelo qual tenho grande esperança que morrer seja um bem. Morrer é uma destas duas coisas, ou não ser mais nada, e quem morreu não tem sentimento de mais nada, ou ainda, como dizem alguns, é uma espécie de mutação e de migração da alma deste lugar para um outro. Ora, se morrer equivale a não mais ter sensações e é como um sono sem sonhos, é um ganho maravilhoso, a morte. Porque penso que se alguém tivesse conseguido em sua própria memória uma tal noite em que se tivesse adormecido tão profundamente a ponto de não ter nem sombra de sonho, e depois, comparados a esta todas as noites e outros dias em sua vida, dever-se dizer quantos dias e noites em todo o decurso de sua vida viveu mais felizmente e mais agradavelmente que naquela noite, eu penso que ele, fosse não um indivíduo, mas até mesmo o grande rei, encontraria muito poucos desses dias e noites em comparação com outros dias e noites. Se a morte é isso, então digo que é um ganho, porque toda a duração do tempo não parece realmente mais longa que uma única noite. Por outro lado, se a morte é como a mudança daqui para um outro lugar, e se é verdade que nesse lugar, como contam, podem ser reencontrados todos os mortos, qual bem, ó juízes, poderá ser maior do que este? Esta última alternativa podia ser também agradável pela razão de que assim se escaparia desses juízes que se apresentam como sendo juízes, e se iria ter com juízes tais como Minos, Radamanto, Iaco e Triptolemo, que com justiça merecem ser tais, no que tange, portanto, a primeira alternativa do dilema. Sócrates acredita aí que, pela morte, tornar-se simplesmente nada é um ganho maravilhoso. Sim, seu discurso adquire um colorido muito quente, quando ele observa que não apenas um homem particular, mas até o grande rei da Pérsia, só teriam poucos dias comparáveis a isto. Um tal sono da alma e um tal nada só podiam mesmo agradar mais do que qualquer outra coisa. O irônico, que possui aqui, aliás, o absoluto frente à relatividade da vida, mas um absoluto tão leve que ele não tem dificuldades para segurá-lo, dado que o possui sob a forma do nada. No que tange a segunda alternativa do dilema, Sócrates aí expõe o quão maravilhoso seria, nos infernos, ir disputar com aqueles grandes homens do passado, de uma maneira agradável conversar com eles sobre seus destinos, mas sobretudo interrogá-los e examiná-los, expressões estas, cujo caráter irônico eu já mencionei acima. Agora, então, só mais duas observações. E claro, com efeito, que estas expressões não se deixam harmonizar facilmente com as expectativas contidas no Fédon, de despir-se totalmente do corpo, e por outro lado, também é claro que toda esta alegria é bastante hipotética, já que afinal a outra possibilidade está igualmente próxima,
quer dizer, por um fio de cabelo. Pois hipótese, em sua totalidade, é um movimento no ar, e Sócrates não faz nenhuma tentativa para tornar uma das alternativas mais real do que a outra. As palavras do Fédon citadas mais acima contêm de certo uma tentativa nesta direção, na medida que Sócrates opina que o mais vantajoso está no seu discurso, dado que não se fica desagradável para os amigos. Mas nesta observação o leitor descobrirá certamente uma sabedoria de vida e uma ironia que assume o risco de fazer de boba a morte. Por fim, a apologia se encerra com a mesma ambiguidade, mas eis que é chegada a hora de partirmos, eu para morrer e vós para viver. Mas quem de nós caminha para o melhor? Isto é segredo para todos, menos para a divindade. Se as coisas se passam assim até com a visão da morte na apologia, então aumentam as possibilidades para minha concepção do Fédon, na medida que eu se queira estabelecer uma possibilidade de que o Fédon possa ser ao mesmo tempo socrático e platônico. Passarei agora a uma consideração mais especial da apologia para mostrar que ela é, em sua totalidade, ironia, para tal que o leitor facilmente pudesse evadir-se por entre elas, ou tão fraca que não conseguisse retê-lo. Então algumas das passagens citadas por Ast seriam especialmente apropriadas, ao mesmo tempo uma malha fina e suficientemente forte, e o que há de retumbante nas demais partes da citação também teria sua grande importância, na medida que aquele alarido perseguisse o leitor até aquele ponto onde ele acaba capturado. A passagem, e apesar de tudo, este Sócrates tão sem sensibilidade e afeto ainda quer bancar o exaltado e entusiasmado, a ponto de se meter a profetizar, ultrapassa não apenas toda a minha exposição em capciosa astúcia e força braçal, mas eu a considero mesmo como absolutamente irresistível para todo aquele que não concorda com Ast em rejeitar a apologia. Também várias outras observações particulares de Ast serão reconfortantes para o leitor hesitante e inseguro, e perigosas para todo aquele que ainda faz o sinal da cruz diante do pensamento de que deveria ser a ironia que explica a apologia. Também na exposição o orador se trai, não somente na oposição dos pensamentos como vivo numa pobreza extrema, por estar ao serviço do Deus, onde o vulgar e o elevado, o tom de lamentação e os sentimentos de orgulho contrastam tanto que quase nos forçam a um sorriso, mas também na oposição das palavras, pois os oradores daquela época se compraziam no jogo das antíteses, seguindo o exemplo de Górgias e de Lísias. Assim, parece agora correto passar a examinar o ataque contra a concepção irônica, lançado em páginas anteriores da mesma investigação. Com efeito, a observação de que não poderia ser platônica a ironia que se encontrava na apologia, eu não posso deixar passar assim sem discussão. O intérprete atento de Platão encontrará nele, de fato, duas espécies de ironia. A primeira delas é a potência estimuladora, inerente à investigação, a outra é aquela que, quanto possível, se erige a si mesma como senhora. Se se encontra então ironia na apologia, não se pode, sem mais, como rejeitá-la só porque esta não é uma ironia platônica, dado que sempre restaria a possibilidade de a ironia de Sócrates ser diferente da de Platão, e portanto, com referência à apologia, a possibilidade de esta ser um documento histórico. Se agora eu passar, portanto, a um exame mais detalhado da tentativa que empreende para mostrar que aquela ironia que se encontra na apologia não é platônica, ou, como se deveria antes dizer, no caso de se querer dar razão a Ast, que não se encontra pura e simplesmente nenhuma ironia na apologia, eu preciso, naturalmente, no que se refere à minha maneira de considerar as coisas, chamar a atenção para o quão desvantajoso é para mim o fato de que a ironia tenha sido tratada deste modo sob uma rubrica própria, e o fato de que não tenha deixado suas diferentes operações de ataque se esclarecerem reciprocamente e se concentrarem sobre um único ponto, numa batalha principal, a de saber se há ironia na apologia, não neste ou naquele ponto, mas em sua totalidade. Que significação Sócrates podia atribuir a uma acusação diante do tribunal popular ateniense, e que representação ridícula ele precisava ligar ao pensamento de dever defender-se diante de tais juízes. Eis o que uma expressão do Górgias nos permite suspeitar, e o que eu dizia Apolo poderia ser aplicado a mim, pois eu serei julgado como seria, entre crianças, um médico acusado por um cozinheiro. Ficou acima indicado de que modo a apologia, justamente em sua estrutura, precisa ser considerada como ironia, dado que,
Afinal de contas, as mais pesadas acusações a respeito de todas aquelas novas doutrinas que Sócrates teria introduzido em Atenas tinham de vir a constituir uma relação bem propriamente irônica e extremamente estranha com a sua defesa, de que não sabia nada, e por conseguinte era-lhe impossível introduzir novas doutrinas. A ironia consiste, evidentemente, em que simplesmente não há nenhuma conexão entre o ataque e a defesa. Se Sócrates tivesse tentado mostrar que ele se atinha ao antigo, ou que, na medida que introduzia algo novo, este novo era verdadeiro, tudo estaria completamente em ordem. Sócrates, contudo, não refuta os acusadores, mas lhes arrebata a própria acusação, de modo que se mostra que tudo era alarme falso, e os canhões de 1000 libras dos acusadores que deveriam pulverizar completamente o acusado haviam disparado em vão, dado que não há simplesmente nada aí que possa ser aniquilado. Toda esta situação recorda por isso tão vivamente uns versos de Bajazet, profundamente espirituosos. Mas também a partir de um outro ângulo se mostrará a estrutura irônica na apologia. Para Sócrates, que estava acostumado a se ater à questão, com uma obstinação que angustiava os sofistas e com uma coragem igualmente imperturbável, desafiando-lhes as tergiversações e intimidações, tinha mesmo que se mostrar como um argumento nem altamente ridículo esta invenção dos atenienses de querer condená-lo à morte. De acordo com a visão socrática, os acusadores naturalmente tinham de convencê-lo de que ele estava errado, ou então tinham de se deixar convencer, e ao contrário a questão se ele devia ser condenado a morrer ou não, ou ao menos ser multado ou não, era algo que nada tinha a ver com o verdadeiro problema, e assim, mais uma vez não se encontra aqui nenhuma ligação racional entre o crime e o castigo, se a isso ainda se adiciona a circunstância de que esta questão completamente estranha ao verdadeiro problema precisava ser resolvida de acordo com um procedimento completamente exterior, pela soma de votos, um modo de decisão que sempre tinha sido objeto de uma predileção especial de Sócrates, pois neste assunto, como ele observava em alguma passagem, ele mesmo era completamente ignorante. Assim a gente é obrigado certamente a lhe dar razão nesta ironia que é glacial, embora aparente credulidade e benevolência, ironia glacial com que ele, sem respeitar aquele terrível argumento, fala com os atenienses da maneira mais amigável sobre as probabilidades de ele vir a ser absolvido, e até, o que também lhe pareceria naturalmente ridículo do mesmo modo, de Meleto ser condenado a pagar uma multa. Por isso, é apenas mais uma nova ironia, quando ele, na conclusão, deseja dirigir algumas palavras àqueles que o haviam absolvido, pois estes, evidentemente, afinal de contas também haviam votado, tanto quanto os outros. Todavia, existe na apologia uma ironia ainda mais alta do que as anteriores, uma ironia que atinge o próprio Sócrates, pois a circunstância de que Sócrates insistia tão unilateralmente no conhecimento, e por causa disso para ele todo crime se reduzia a um erro, a um engano, e consequentemente toda e qualquer pena ou castigo se convertia em algo completamente heterogêneo em relação àquilo, e a força polêmica com que ele fizera valer esta visão das coisas vingam-se dele de maneira altamente irônica, na medida que o fazem sucumbir de um certo modo a um argumento tão ridículo como é a condenação à morte. Que então tudo isso aqui descrito configure certamente situações irônicas, e que com certeza qualquer um que tenha lido a apologia partindo do pressuposto de que Sócrates jamais existiu e que simplesmente algum poeta tinha pretendido ilustrar o que há de picante numa tal acusação e num tal julgamento, perceberá a ironia. Quanto a isto eu não tenho dúvidas, mas dado que, ao contrário, aqui temos a ver com acontecimentos históricos, alguns leitores de certo não terão coragem para ousar acreditar que assim seja. Agora, porém, que devo passar à exposição daquela ironia que se encontra espalhada pela apologia, fico um pouco embaraçado. Eu poderia tentar sair caçando por todos os cantos e reunindo uma multidão delas, mas sem falar de quanto seria cansativa para o leitor uma extensa argumentação necessária para cada ponto, eu creio também que toda esta seção, contrariamente à natureza da ironia, provocaria uma sensação de zumbido nos ouvidos, em vez daquela impressão de um suave sussurro, como é próprio da ironia. Pretender demonstrar a ironia através de uma investigação de cada ponto particular roubaria, naturalmente, da ironia, o que ela tem de surpreendente, de contundente, dito numa palavra, a enervaria.
ela precisa do rude contraste, e se perderia completamente numa companhia tão aborrecida como é a argumentação. Eu quero por isso, mais uma vez aqui, citar literalmente Ast, dado que ele captou com extraordinária certeza todos os pontos ambíguos para com eles dar o maior susto nos leitores, e por esse meio demonstrar a inautenticidade da apologia. E na medida que irei colocando no meu texto seu patos, vou me permitir a cada passo uma pequena alusão nas notas de pé de página, que espero seja suficiente para o leitor. Há uma gravura que representa a Assunção da Madonna. Para elevar o céu tanto quanto possível, foi colocada na base do quadro uma linha escura, apoiando-se na qual dois anjinhos espiam para cima na direção dela. Do mesmo modo eu também quero, ao reproduzir no corpo do meu texto as palavras de Ast, elevar sua palavra tão alto quanto possível, e para fazer o seu patos ficar ainda mais elevado, quero colocar um traço de pé de página a partir do qual aqui olhe o rosto travesso da ironia se permitirá dar uma espiada para cima. A franqueza com que ele fez Sócrates falar não é aquela franqueza nobre, que brota da consciência da inocência e da honestidade, e que, incitada pela calúnia, se anuncia como orgulho, mas é, isto sim, jactanciosa exaltação de si, pois Sócrates só se rebaixa para indiretamente se exaltar ainda mais. Numa nota a este respeito observa Ast, o autor da apologia não consegue furtar-se a sugerir isso, peço-vos para não causar balbúrdia, ó cidadãos de Atenas, mesmo que vos pareça que pronuncio palavras demasiado fortes. Isto não é ironia platônica, e sim menosprezar os outros com a vaidosa finalidade de se exaltar a si próprio. Sócrates diz, que se chama de orador, mas não da mesma espécie que os outros, subentendendo assim que ele é um autêntico e verdadeiro orador, enquanto os outros, ao contrário, oradores de aparência. Igualmente contém as palavras meu modo de falar poderá ser melhor ou pior, um autoelogio mascarado. Mas inconfundível ainda é a falsa ironia na passagem, onde Sócrates procura demonstrar a veracidade da sentença do oráculo, que o tinha proclamado o mais sábio de todos. A vaidade e a jactância se encontram já na minuciosidade com que Sócrates fala disto. Igualmente Sócrates declara ser um homem famoso e excelente, e que sua vocação destinação é divina, e que ele é o maior de todos os benfeitores da cidade, é por isso que sou caluniado e invejado. Além disso ele se atribui sabedoria, e fala da sabedoria dos sofistas num tom cético, que só indica a soberba. Pois o que significa, quando a gente se humilha mas simultaneamente rebaixa os outros, senão uma retórica exaltação de si, a qual, se considerada como tendo uma finalidade séria, aparece como jactância vã e, se considerada como franqueza despreocupada e não deliberada, trai uma ingenuidade que quase atinge o cômico, graças ao contraste não intencionado de autoexaltação e auto-humilhação a zero quando Sócrates se declara ignorante, mas ao mesmo tempo mais sábio do que todos os outros e portanto se eleva a si mesmo, o ignorante, como sendo mais sábio. Portanto, se o autor da apologia teve a intenção de descrever Sócrates como irônico, acabou transformando no contrário do Sócrates platônico, num sofista jactancioso. Mas se ele queria emprestar-lhe uma franqueza despreocupada e não deliberada, exagerou na ingenuidade e falhou na sua intenção, porque a contrapartida da auto-humilhação, a autoexaltação, ficou demasiado saliente e gritante para permitir que se acredite que a auto-humilhação era levada a sério. Aquela modéstia é, por isso, somente afetada, e a auto-humilhação meramente aparente, porque ela é superada pela autoexaltação que lhe segue. E neste simulacro é precisamente que melhor reconhecemos o orador que, habituado ao jogo das antíteses, costuma abolir novamente o primeiro elemento por meio de um segundo oposto a ele. Assim também o nosso apologeta transformou justamente o que havia de mais belo em seu discurso e que se apresentava a ele como um fato, ou seja, aquelas expressões da nobre e orgulhosa franqueza e grandeza de alma de Sócrates, em aparência ilusória, na medida que a supera pelo seu contrário. Este contrário é o receio de deixar zangados os juízes, de cuja disposição favorável tudo dependia. Eis porque ele explica a toda hora tão prolixamente com um cuidado quase angustiado os motivos de suas declarações. Sim, para não dizer nada que não estivesse bem fundamentado e pudesse voltar contra ele os juízes. Este receio e temor,
que sempre vão de encontro à franqueza, não acabam por aboli-la e transformá-la em aparência ilusória. O homem verdadeiramente livre de ânimo forte, sem levar em consideração qualquer coisa que não seja a verdade de suas declarações, e sem se preocupar sobre como elas serão recebidas, há de falar somente de acordo com a sua consciência e seus conhecimentos. Mas Sócrates também reconhece que teme seus acusadores e adversários. Será que ainda reconhecemos aí a grandeza de alma socrática e seu amor pela verdade, que não se deixe assustar por nada, assim como ele os revelava, nas conversações com Crítias e Cárucles, que queriam desgraçá-lo, como nos relata Xenofonte. Sócrates se apresenta, além disso, como se ele não estivesse falando em sua própria defesa, mas apenas com a intenção de convencer os juízes a não condenarem para então não pecarem contra o presente da divindade, e ele acrescenta: se desejais ouvir-me, me poupareis. Quem é que não percebe aí a tirada retórica? O pedido e o desejo de ser absolvido vem ocultado e só aparece como conselho bem intencionado de não cometerem sacrilégio contra os deuses e não desprezarem o presente deles. Por conseguinte, aquela declaração de Sócrates de que ele não fala em seu próprio favor a fim de obter a absolvição e sim em defesa dos próprios atenienses, é igualmente pura retórica, isto é, aparência ilusória e fraude. O mítico nos primeiros diálogos platônicos como indício de uma especulação mais abundante. Cheguei agora ao final de minha exposição do dialético em Platão, assim como era necessário para a presente investigação. Eu me empenhei em fazer toda esta consideração culminar com a apologia para com ela obter uma consolidação do que havia de inseguro e vacilante no andamento da argumentação anterior. O mítico se tornará agora objeto de nosso exame, e assim como procurarei esquecer a intenção com que o todo é levado a cabo, para que o exame possa ficar tão solto quanto possível, também preciso solicitar ao leitor que na mesma proporção não se esqueça de que a duplicidade que há na discrepância entre o dialético e o mítico é um dos indícios, um dos vestígios que Oxalá conduzirão à diferenciação daqueles dois lados que pela força do tempo e da intimidade se tornaram aparentemente indissociáveis. Pode-se encarar este mítico, em primeiro lugar, com um olhar mais indiferente, pode-se considerá-lo como uma mera mudança na exposição, como uma outra espécie de discurso, sem que por isso a relação entre essas duas formas de discurso seja uma relação essencial. Sim, até poderia parecer encontrar-se em uma ou outra expressão de Platão aceno neste sentido. Protágoras, por exemplo, ao preparar-se para demonstrar que a virtude pode ser ensinada, diz: está bem, Sócrates, eu não guardarei isto só para mim, mas devo demonstrá-lo assim como os velhos, quando falam com os mais jovens, revestindo a prova com as formas de um mito, ou devo expô-la numa dissertação? E observa, ao terminar assim: Sócrates, demonstrei, de ambas as formas, com um mito e com razões, que a virtude pode ser ensinada. Vemos com isto que aqui a exposição mítica se diferencia daquela que investiga as razões quanto ao seguinte aspecto: a mítica é considerada como algo de imperfeito e destinado aos mais jovens. E vemos que essas duas espécies de exposições não estão em relação entre si, dado que a necessidade delas só se tornaria compreensível numa unidade superior, na qual elas, mesmo como momentos discretos, seriam aparentes e reais. Estas duas espécies de exposição não são vistas em relação à ideia, mas sim em relação aos ouvintes, e são como que duas linguagens, uma das quais é menos articulada, mais infantil e frouxa, e a outra mais desenvolvida, com arestas mais aguçadas e sólidas. Mas como elas não são vistas em relação à ideia, poder-se então imaginar uma terceira linguagem, uma quarta, etc., e todo um sortimento de tais formas de exposição. Acrescente-se a isso que, segundo esta concepção, o mito está completamente sob o domínio do expositor, pois a livre criação dele, ele pode deixar de lado ou acrescentar qualquer coisa, conforme lhe pareça ser mais proveitoso aos ouvintes. Mas não é possível colocar as coisas assim no que se refere ao mítico em Platão. O mítico tem aqui uma significação muito mais profunda, e a gente se convencerá disto logo que observar que a forma mítica tem uma história em Platão. Nos primeiros diálogos, mais antigos, o mítico está ausente de todo, e neste caso o seu contrário domina sozinho, ou então está presente em ligação com este, e contudo, num outro sentido sem ligação com este seu contrário,
o abstrato. Depois, o mítico desaparece completamente durante todo um ciclo de diálogos, nos quais o dialético está presente, embora esteja num sentido completamente diferente daquele dos diálogos mais antigos, e finalmente o mítico torna a emergir nos últimos trabalhos platônicos, porém numa ligação mais profunda com o dialético. No que tange ao mítico em Platão, eu devo, portanto, primeiramente retornar àqueles diálogos que acabei de deixar. Nestes, com efeito, o mítico se encontra vinculado ao seu oposto, ou seja, com a dialética abstrata. Assim, em Gorgias, onde, depois que os sofistas combateram com a fúria do desespero, cada vez com menos acanhamento, onde então, depois de Polo ter superado Gorgias, e Callicles Polo em impertinência, tudo se encerra com uma exposição mítica do estado da alma após a morte. Mas então como se comporta aqui este mítico? Pois é evidente que nesses diálogos não se trata tanto de uma livre invenção de Platão, submissa e obediente ao autor, quanto de algo que o sobrepuja, de modo que não se deve considerar essa exposição como subordinada e para jovens ou para ouvintes menos capazes, mas antes como um pressentimento de algo superior. Stahlbaum situa-se, em sua concepção do mítico, manifestamente no ponto de vista sugerido acima. Em parte ele o considera uma acomodação, ou, para utilizar uma expressão certamente característica neste contexto, uma condescendência, já que esta palavra indica que Platão, com o mítico, desce ao nível dos ouvintes, enquanto nós admitimos que o mítico é algo de superior, sim, algo até situado acima da autoridade subjetiva de Platão. Em parte ele coloca o mítico em ligação com a consciência popular, a qual, antes de Platão, guardava a ideia num tom invólucro. Entretanto, nenhuma destas suas interpretações é levada a cabo com suficiente agudeza até uma diferenciação significativa entre o que foi concebido através de conclusões racionais e o que foi pressentido, ou até uma decisão verdadeiramente satisfatória dos conflitos de fronteira entre a tradição e Platão. Baur vê neste mítico tradicional, e dá razão a Kerman quando este coloca os poetas e os oráculos na mesma relação para com Platão, como os profetas no Antigo Testamento, com referência aos apóstolos e evangelistas. Por um lado, seria preciso ver no mítico de Platão a devota veneração, a piedade filial com que ele abraçava a consciência religiosa do passado de sua pátria. Por outro lado, ver uma nobre e momentânea desconfiança frente às construções produzidas por ele, razão por que, aliás, na República, ele não quer de maneira alguma dar nenhuma lei ao culto divino, deixando isto por conta do Apolo Délfico. As tem uma concepção mais completa, só que, propriamente, não está fundamentada em observações, e não apresenta tanto o caráter de uma aquisição quanto de um simples desejo. Tanto Asti quanto Baur parecem ter negligenciado a história interna que o mítico tem em Platão. Pois enquanto nos primeiros diálogos o mítico entra em cena em oposição ao dialético, na medida que o dialético silencia e o mítico se faz ouvir ou melhor, ver, nos últimos diálogos, ao contrário, o mítico está numa relação mais cordial com o dialético, isto é, Platão se assenhora dele, quer dizer, o mítico se torna o figurado. E não adianta, como Baur, explicar sem mais o mítico como sendo tradicional, e mostrar Platão procurando um ponto de partida numa autoridade superior que haveria na poesia e no oráculo, para as verdades ético-religiosas, pois nos primeiros livros da República é recusada toda a validade aos enunciados dos poetas, com os quais se polemiza fortemente e dos quais se rejeita a concepção poética, dando-se preferência à pura e simples narrativa. Sim, no 10º livro da República, Platão até quer ver os poetas longe do Estado. Portanto, assim sem mais nem menos, essa explicação não adianta. Seu corretivo necessário está contido, entretanto, na observação da metamorfose do mítico em Platão. E nos primeiros diálogos que isto se apresenta mais nitidamente. Enquanto aqui a dialética dá um resultado completamente abstrato e às vezes negativo, o mítico pretende fornecer muito mais. Mas se perguntarmos, afinal de contas, o que é o mítico, será preciso responder que ele é o estado de exílio da ideia, sua exterioridade, sua temporalidade e espacialidade imediatamente como tal. O mítico nos diálogos traz também de ponta a ponta este caráter.
Os grandes espaços de tempo que a alma percorre segundo a exposição do Fedro, a infinitude espacial ilustrada no Gorgias e no Fédon, enquanto exposição da existência da alma após a morte, são mitos. E fácil explicar isto. O dialético desembaraça o terreno de tudo que lhe é estranho e se esforça então por escalar até a ideia, e como não tem sucesso, a fantasia reage. Cansada do trabalho dialético, a fantasia se deixa sonhar, e daí surge o mítico. Durante este sonho, a ideia flutua, transitando velozmente numa sucessão infinita, ou estaciona e se expande infinitamente presente no espaço. Deste modo, o mítico é o entusiasmo da fantasia ao serviço da especulação e, até um certo grau, o que Hegel chama de panteísmo da fantasia. Ele tem validade no instante do contato e não é posto em relação a nenhuma reflexão. A gente se convencerá disso quando observar o Gorgias e o Fédon. A exposição da existência da alma após a morte não é relacionada nem a uma reflexão histórica que busca saber se as coisas ocorrem realmente assim, e se Aco, Minos e Radamanto lá se encontram num tribunal e julgam, e nem a uma reflexão filosófica que pergunta pela verdade disto tudo. Se pode caracterizar a dialética que corresponde ao mítico, designando-a como atração, desejo, como aquele movimento do olhar que encara a ideia para atraí-la, então o mítico é o abraço fecundo da ideia. A ideia desce e fica flutuando baixo sobre o indivíduo como uma nuvem carregada de bênçãos. Mas se no estado deste indivíduo se encontra, em algum momento, uma fraca indicação, um longínquo pressentimento de uma consciência, um misterioso e quase inaudível sussurro, nesta medida subsiste aí, a qualquer instante, uma possibilidade de que o mítico sofre uma metamorfose. Com efeito, tão logo surge a consciência, mostra-se que estas miragens não eram, de qualquer modo, a ideia. Na medida então que a fantasia, depois que a consciência despertou, aspira novamente a retornar a estes sonhos, o mítico aparece sob uma nova forma, isto é, como imagem. Pois ocorreu agora uma mudança. A consciência assumiu que o mítico não é a ideia e sim apenas um reflexo da ideia. E assim, creio eu, que se passam as coisas com as exposições míticas nos diálogos construtivos. Primeiramente o mítico é assimilado ao dialético, não mais está em conflito com este, não mais se fecha em si mesmo de maneira sectária, ele alterna com o dialético, e deste modo, tanto a dialética quanto o mítico são elevados a uma ordem de coisa superior. O mítico bem pode, por isso, conter algo de tradicional. O tradicional é como que a canção de ninar, que constitui um momento que pertence ao sonho, mas, bem rigorosamente, ele é mítico justamente nos instantes em que o espírito se afasta para longe e ninguém sabe de onde vem ou para onde vai. Pode-se também chegar a uma consideração semelhante do mítico, partindo-se do figurado. Com efeito, quando, numa época reflexiva, a gente vê numa exposição reflexiva aparecer o figurado bem mais raramente despercebido, como um fóssil antediluviano a lembrar uma outra espécie de forma de vida, agora varrida para longe pela dúvida, a gente aí talvez se admire que o figurado tenha podido desempenhar algum dia um papel tão grande. Mas à medida que a imagem se propaga mais e mais e incluem-se sempre mais coisas, convida o espectador a repousar nela e antecipar um gozo que a reflexão incansável talvez viesse a lhe proporcionar após longos rodeios. E quando então finalmente a imagem adquire uma tal amplitude que toda a existência se torna visível perceptível nela, aí temos então o movimento regressivo rumo ao mítico. Disto dá exemplos frequentemente a filosofia da natureza, e assim é. O prefácio de H. Stephens ao seu Caricatura em Dies Eliges tem caricaturas do Santíssimo, uma tal imagem grandiosa, onde a existência natural se torna um mito sobre a existência do espírito. A imagem subjuga deste modo o indivíduo, que perde sua liberdade, ou melhor, mergulha num estado em que não há mais realidade, pois agora a imagem não é o livremente produzido, criado artisticamente. E por mais ocupado que o pensamento esteja procurando visualizar os pormenores, por mais engenhoso que seja para combiná-los, por mais agradável que seja a existência que ele aí se organiza, mesmo assim ele não está em condições de dissociar o todo de si mesmo, deixando-o mostrar-se leve e volátil na esfera da pura criação poética. Isto foi para mostrar de que modo o mítico também se pode fazer valer no indivíduo isolado. O protótipo disso deve, naturalmente, ter se feito valer no desenvolvimento das nações,
Mas é preciso lembrar que isto apenas continua sendo um mito enquanto este mesmo processo se repete na consciência das nações, as quais, sonhando, reproduzem o mito de seu passado. Cada tentativa de tomar o mito como história acaba mostrando que a consciência já despertou e acaba matando o mito. Assim como o conto, o mito só impera no lusco-fusco da fantasia, ainda que naturalmente elementos míticos possam muito bem conservar-se durante um período de tempo, depois que o interesse histórico já tenha despertado e que o interesse filosófico já tenha chegado à plena consciência. Se é isso que ocorre com o mítico em Platão, então não é difícil responder a questão: pertence o mítico a Platão ou a Sócrates? Eu creio poder responder, em meu nome e no dos leitores: ele não pertence a Sócrates. Se a gente lembrar, ao contrário, o que a antiguidade aliás testemunha, que foi de uma produtiva vida poética que Sócrates tirou Platão, aí os 20 anos, chamando para um abstrato conhecimento de si. Então de certo se torna bem natural pensar que o poético em sua ativa passividade e em sua passiva atividade tinha de se fazer valer em oposição àquela faminta dialética socrática, e que isto tinha de se apresentar mais forte e isoladamente naquela produtividade que, ou era contemporânea de Sócrates, ou pelo menos o seguiu logo após. Ora, este também o caso, pois o mítico é mais obstinado e recalcitrante em afirmar seu direito nos primeiros diálogos, enquanto nos diálogos construtivos se submete ao suave regime de uma consciência abrangente. Por isso, aqueles que têm um conhecimento um pouco mais aprofundado de Platão certamente também haverão de me dar razão quando coloco o início do desenvolvimento platônico, num sentido mais estrito, na dialética que aparece no Parmênides e nos diálogos que pertencem a este ciclo e que o desemboca nos construtivos. Mas já foi observado que a dialética contida nestes últimos é essencialmente distinta da dialética descrita até aqui. O mítico nos primeiros diálogos, em relação a todo o desenvolvimento platônico, deve ser encarado portanto como uma espécie de pré-existência da ideia, e se recolher o que foi ressaltado aqui, talvez se deva chamar o mítico, nos diálogos mais antigos, o fruto não amadurecido da especulação. E dado que a maturação é um processo de fermentação, bem que a autêntica dialética platônica posterior poderá ser comparada adequadamente com este processo. Entretanto, a razão por que o fruto da especulação jamais amadurece totalmente em Platão consiste em que o movimento dialético jamais se acaba completamente. Devo agora percorrer rapidamente a parte mítica de alguns diálogos. Será supérfluo lembrar que não se pode chamar tal parte de míticas só porque aí são feitas referências a um ou outro mito, pois não é pelo fato de se introduzir um mito numa exposição que esta exposição se torna mítica, e muito menos pelo fato de se utilizar um mito, pois isto prova justamente que se está acima e por cima dele, e ela não se torna mítica, de jeito nenhum, quando se transforma o mito num objeto de fé, pois o mítico não se dirige primeiro ao conhecimento, e sim à fantasia. Ele exige que o indivíduo nele se perca, e é somente quando a exposição oscila entre a produção e a reprodução da fantasia que a exposição é mítica. No banquete, admite-se que a exposição mítica inicia-se com a narrativa de Diótima. Esta não é mítica porque aí se faz referência ao mito de Eros como gerado por Poros e Penia, pois também nos discursos anteriores não haviam sido negligenciadas as sagas sobre a origem de Eros. Entretanto, a determinação que aqui é dada de Eros é negativa. Eros é um ente intermediário, não é rico nem pobre. Até aí, ainda não fomos mais além do que no desenvolvimento socrático. Mas este negativo, que é a inquietude eterna do pensamento, que diferencia e vincula, e que o pensamento por isso não pode sustentar, porque é aquilo que impulsiona o pensamento, este negativo detém-se aqui e descansa diante da fantasia e se expande pela intuição. Nisto consiste o mítico. Todo aquele que já se entregou ao pensar abstrato terá percebido quão sedutor é querer o fixar ou sustentar o que propriamente não é, a não ser na medida que é superado. Esta, porém, é uma tendência mítica. O que acontece, com efeito, é que a ideia é fixada sob determinações de tempo e espaço, estas tomadas num sentido totalmente ideal. Portanto, o que a exposição mítica proporciona mais do que o movimento dialético descrito até aqui é que ela faz o negativo ser visto. Com isto, ela proporciona então, num certo sentido, menos. Ela retarda o desenvolvimento racional e se manifesta,
não como uma plenitude de um processo começado, mas sim como um começo totalmente novo. Quanto mais quer estender a contemplação, quanto mais plena quer fazê-la, tanto mais ela mostra a sua oposição àquela dialética meramente negativa, mas também tanto mais ela se distancia do pensamento propriamente dito, encanta o pensamento, deixa-o mimado e relaxado. O segundo ponto, com o qual a parte mítica deste diálogo proporciona algo mais do que a parte dialética, é que ela apresenta o belo como objeto do eros. Deste modo, temos agora uma autêntica dicotomia platônica que, como já foi observado antes, padece de todas as dificuldades das dicotomias, na medida que ela tem o negativo fora de si, e a unidade, que é alcançada, jamais pode hipostasiar-se. Se se observar mais de perto o que ocorre com o belo, percebe-se como ele se despoja de uma quantidade de determinações ao longo de um movimento dialético. O objeto do amor é, sucessivamente, belos corpos, belas almas, belos comentários, belo conhecimento. O belo então é determinado não apenas negativamente como aquilo que se mostrará numa luz mais gloriosa do que o ouro, os vestidos, os belos meninos e jovens. Porém Diótima ainda acrescenta que pensamos então que aconteceria se alguém conseguisse contemplar o próprio belo, nítido, puro, simples, e não repleto de carnes humanas, de cores e outras muitas ninharias mortais, mas o próprio belo divino em sua forma única e essencial. O mítico consiste manifestamente em que o belo em si para si deva ser contemplado. E não obstante a expositora já tenha renunciado a todas as futilidades efêmeras e a todo aparato figurativo, é evidente, mesmo assim, que ela quer exatamente retornar ao mundo da fantasia e fornecer o drapejamento mítico. Assim ocorrerá sempre quando as gingas se checus em si, se não se puder rejeitá-la e relegá-la ao livro do esquecimento, e em vez disso, tendo-a deixado fora do pensamento, se quiser fazer a fantasia compensar e indenizar a perda. Este ponto de vista lembra, naturalmente, bastante o kantiano. Em poucas palavras procurarei apenas assinalar a diferença. E bem verdade que Kant estacionou nesta coisa assiste em si, mas ele persistia infatigável, com a ajuda do pensamento subjetivo, na tentativa de captá-la, e uma vez que era algo impossível, lhe restava a grande vantagem, aliás bastante irônica, de continuar esperando para sempre. Ou ela rejeitava e tratava de esquecê-la. Quando, ao contrário, quer às vezes mantê-la, ele desenvolve o mítico, e assim, toda a sua concepção do mal radical é propriamente um mito. O mal, com efeito, que o pensamento não pode dominar, é deixado fora dele e transposto para a fantasia. Na parte mítica do banquete, portanto, o poeta Platão imagina em sonhos tudo aquilo que o dialético Sócrates procurava. No mundo dos sonhos o amor infeliz da ironia encontra o seu objeto. O fato de Platão colocar na boca de Diótima essa exposição não é suficiente, de certo, para transformá-la numa exposição mítica, mas por outro lado é próprio do mítico, como agrada aliás à fantasia, que o objeto seja deixado do lado de fora, seja afastado para ser trazido de novo de volta, assim como a gente não gosta de ter vivenciado pessoalmente um conto, mas o empurra para bem longe de si com a oposição ao intervalo do tempo se esforça para tornar o presente da fantasia tanto mais atraente. Também Haste observa, aliás, que esta história de Diótima não passa de mera invenção, e a consideração de Baur, de que Platão teria optado pela forma de exposição mítica para dar ao seu filosofema um apoio positivo numa forma familiar à consciência popular, explica certamente demasiado pouco, e concebe a relação do mítico com Platão de maneira totalmente exterior. Se analisarmos a exposição mítica do estado da alma após a morte, tal como é descrita no Gorgias e no Fédon, encontraremos até certo ponto uma desigualdade entre as duas concepções. No Gorgias, Sócrates enfatiza em muitas passagens que acredita nisto, e reconhece sua fé nisto em oposição àqueles que talvez veriam aí meros contos da carochinha e o desprezariam. Contudo também se percebe nas expressões seguintes que o que mais lhe importava era sustentar a ideia da justiça, mais do que conservar o mito, já que ele mesmo concebe ser natural desprezar tais narrativas se consegue algo melhor e mais verdadeiro através da investigação. Mais uma vez, o mítico não reside tanto na referência à saga de Minos, Eaco e Radamanto quanto na afirmação do julgamento perceptivo à fantasia,
tal como ela o representa para si. No Fédon, ao contrário, o próprio Sócrates sugere o que se passa com toda esta concepção. Entretanto, pretender que essas coisas sejam na realidade exatamente como as descrevi, eis o que não será próprio de um homem de bom senso, mas crer que é uma coisa assim ou semelhante o que se dá com nossas almas e suas moradas, porque a alma é evidentemente imortal, eis uma opinião que me parece boa e digna de confiança. Belo será ter esta coragem. E preciso repeti-lo como uma fórmula mágica e é palavra, por isso que há muito estou a falar nessa lenda mitológica. Aqui é empregada também a expressão correta, a de que é um ato de coragem crer nessas coisas e de que é preciso repeti-lo para si como uma evocação mágica, pois a representação dos espaços de tempo numerosos e longos que a alma deve percorrer conforme sua condição, o espaço enorme do mundo subterrâneo em que se vê a alma desaparecer, conduzida por seu demônio, a natureza diferenciada das pousadas, as ondas do Tártaro, que jogam a alma no Cocyto ou no Periflegetonte, a reunião dessas almas no lago Alquirusa, de onde chamam e gritam aqueles que mataram ou trataram com violência. Tudo isso é bem propriamente mítico, mas o mítico reside no poder que ele adquire sobre a fantasia, quando, querendo se formular palavras mágicas, evocam-se as visões que sobrepujam a gente. O pensamento especulativo que, por assim dizer, põe um pouco de ordem e clareza neste lusco-fusco é a ideia da justiça divina, da harmonia no mundo do espírito, da qual a lei natural do universo é uma imagem.